sou Wesley do Vale Chagas, estou cursando o terceiro período da Educação Física na FAM. Estou aqui com o professor Neto Santos. Olá, me chamo Manuel do Espírito Santo Silva Neto, conhecido mais como Neto Santos. Sou graduado no curso de Educação Física, licenciatura. Bom, vamos iniciar a nossa conversa, nossa entrevista, né? Em que ano você se formou no curso de Educação Física? Eu me formei dia 9 de março de 2022. Você é licenciado ou bacharel em Educação Física? Meu curso é licenciatura. Durante a sua graduação, você cursou disciplinas voltadas para o estudo da pessoa com deficiência? Sim, eu tive 2 cadeiras, tive tanto a Libras também, tive também a educação especial na educação física. Você possui alguma outra formação acadêmica além da graduação em educação física? Se sim, qual? Sim, eu sou também formado em técnica e meio ambiente, trabalhei nessa área, mas devido ao meu convívio no esporte, eu fiz um curso de educação física. Vamos para a quinta pergunta. Sobre a sua experiência em ministrar aulas para pessoas com deficiência, onde as aulas foram ministradas? Foram na escola de futebol, numa escolinha de futebol, no qual eu tive um aluno com deficiência, com TEA, né? Qual era a deficiência do aluno? Sim, ele tinha autismo, né? O TEA, que é o transtorno no espectro de autismo. A sétima. Como era a relação entre os alunos com e sem deficiência? Os alunos sem deficiência, que existiu a exclusão, né? Logo no começo, as crianças teve posso dizer, uma exclusão com o menino com deficiência. Então vai nós do professor ter um olhar clínico, né? E ter metodologia de trabalho para que possa ter a inclusão daquele aluno com deficiência nas aulas praticadas. Oitava. Alguma vez você, enquanto professor, precisou auxiliar na relação entre os alunos com e sem deficiência? Se sim, qual foi a sua abordagem? Como eu falei anteriormente, sim, eu tive que trazer metodologia de trabalho na qual tinha que existir a inclusão, e é lei nisso, que temos que incluir o aluno com algum tipo de deficiência. Então vou ter atividades voltadas para a socialização, no qual aquela criança que estava sendo excluída pudesse estar incluída no ambiente, né, e se tornasse uma aula prazerosa, tanto para os alunos com deficiência e com os alunos sem deficiência. Então, graças a Deus, eu tive êxito, onde eu pude trabalhar os seus desenvolvimento e crescimento de cada um. A nona pergunta. Quais foram os conteúdos da educação física ministrados nesta ocasião? Foi os fundamentos do futebol, também os fundamentos da ginástica, né? Que a ginástica trouxe para a aula do futebol o correr, o trepar, o saltar e tem o rolamento, né? Que chamamos de o girar, tá? A décima. Como era a participação dos alunos sem deficiência nas aulas? Os alunos sem deficiência, eles sempre tinham uma evolução melhor, devido que um aluno com deficiência ele tem um atraso motor, né? É uma pessoa que vive no seu mundo e a gente tem que conhecer passo a passo, tem que ter uma análise juntamente com os pais, qual o nível da situação do aluno. Como eu tive um aluno com autismo, eu tive que fazer um perguntamento qual era o grau do autismo, se é do nível grau 1, grau 2 ou grau 3. Aí ela repassou, de acordo com o laudo médico, que ele era um grau 2, né? Então, em cima dessa análise colhida pelos pais, eu pude fazer trabalho voltado para os alunos. A 11ª. Você utilizava de estratégia para com os alunos com deficiência? Quais estratégias para a aprendizagem motora você já utilizou para que estes alunos participassem da aula? Sim, eu trabalhei muito com a situação lúdica, né? O brincar, para ele se tornava o brincar, mas na minha aula tinha um objetivo. Esse objetivo sempre era alcançar o desenvolvimento e crescimento do aluno, pode ser ele no desenvolvimento motor físico, aonde a pessoa, eu trazia o cola-cola, né, para todo mundo, é uma diversão, mas com o objetivo, eles corriam,
se alegravam, mas ali estava sendo trabalhado o correr, sendo trabalhada a lateralidade, estava sendo trabalhado o equilíbrio e principalmente quando eu botava já a dificuldade, eu ia aumentando o nível da atividade e conseguia depois botar a bola para eles poderem correr com a bola, que é o que chamamos de conduzir bola, e só podia colar o amiguinho quando ele estivesse com a bola no seu domínio. Como você observou de como aconteceu ou acontece a aprendizagem motora dos alunos com deficiência? Tem sim, o professor tem que ter paciência, porque é o tempo deles, como já foi dito, ter um atraso motor. Então a criança ela é muito espessa na aula, ela tem hora que se torna prazerosa e de repente não tem mais prazer nenhum em fazer. Então tem que ter um cuidado, um olhar clínico mesmo, um acompanhamento, tá? Para que possa ter êxito no seu objetivo maior, que aquela criança possa ter um desenvolvimento motor de acordo com aquela atividade. A 13ª. Qual a maior dificuldade que você, enquanto professor, sentiu ao ministrar aulas para pessoas com deficiência? No começo, eu vou ser sincero, eu tive uma dificuldade muito grande, porque o meu aluno, quando algo não dava certo, ele mudava o seu comportamento, chegou a um ponto de ele se tornar agressivo. Como é uma escola de futebol, a mãe está sempre presente. Eu tive que afastar, né, os alunos naquele momento, para que os alunos viessem atingidos pela criança. E a mãe entrou em campo, me ajudou também a acalmar a criança, mas eu pude perceber que tem que ser algo que a criança não venha a ser contraída, né? Porque ela tem um pensamento já e aquele pensamento dela já está formado. Então quando você bate de frente e não está dando aquele resultado que aquela criança quer, então ela muda, ela se torna um pouco agressiva, e aí, então a gente tem que ser trabalhado em cima disso com paciência, né, fazendo que aquela criança volte ao seu estado normal. A 14ª. Em sua opinião, quais são os requisitos necessários para um professor de educação física poder incluir um aluno com alguma deficiência em suas aulas? Em primeiro lugar, ele tem que fazer uma análise, né, do aluno, fazer também, pedir informações dos pais se aquela criança tem algum acompanhamento médico. Sabemos que nós somos professores e profissionais da educação física, é a área da saúde, mas tem certa área que a gente não pode ultrapassar, né? Então, pedir o laudo médico, ele tem acompanhamento médico com psiquiatra, pessoas formadas da área. Então a doutora disse que ele tinha que incluir esse aluno aos poucos nas atividades físicas para trabalhar a parte de socialização, né? Porque uma criança com TEA, ela é pouco sociável, ela vive mais no seu mundo. Então aí o médico deu laudo para que ele vinha a ser incluído nas atividades, e assim foi feito de acordo com o levantamento médico. Tá? Toma aí.